Daqui fala Thaís, e essa é a leitura do livro O Ano em que Disse Sim, de Shonda Rhimes. Capítulo 4. Sim para o Sol. Eles querem você no Kimmel. Meu assessor de imprensa, Chris Delorio, fala comigo. Sim, eu tenho um assessor de imprensa. Ter um assessor de imprensa parece o tipo de coisa que diz estou na capa da Vogue. O tipo de coisa que você tem se é brilhante como Jennifer Lawrence, ou se para o trânsito toda vez que se move como Lupita Nyong'o. Enquanto escrevo isso, meu cabelo está arrepiado, porque faz alguns dias desde que eu penteei, e estou usando um pijama cujas partes de cima não combinam com a parte de baixo. Nem sempre são do mesmo tecido. A parte de baixo é de seda e a de cima é de lã com elastano. Tem um buraco no joelho da calça. Olá, Vogue! Eu tenho um assessor de imprensa. Assim que o contratei, disse a ele e à equipe que meu principal motivo para ter um assessor de imprensa era para que eu jamais precisasse fazer qualquer publicidade. Todos acharam que fosse uma piada, mas eu não estava brincando. Considerando que todos ao meu redor sabem que sou esquisita, introvertida e que me sinto visivelmente desconfortável quando conheço gente nova, seria meio óbvio achar que eu entraria em pânico ao pensar em ficar de pé em um palco, conversando com o público, em ser fotografada por uma horda de fotógrafos, em estar na TV, em fazer aparições em público ou qualquer coisa do tipo. Você entenderia que essas, provavelmente, não são minhas atividades preferidas, certo? Você não entenderia, ou entenderia, gentil leitor. É porque você não trabalha em Hollywood. Em Hollywood, presume-se que uma pessoa ficaria animada por ter um holofote brilhando na cara dela, enquanto se senta em uma privada ao vivo na TV. Tô brincando, não? Não, ainda não tô brincando. Sério, acho que se tivessem a oportunidade, muita gente faria fila para isso. Muita gente faria fila para uma seleção de elenco que dissesse pessoa na privada. Por quê? Por quê? Pela exposição, pela necessidade de aprovação. Eu poderia ter minha própria linha de privadas, nunca se sabe, diriam as pessoas, e se sentariam direto naquele trono de porcelana. Quando eu me encontrar com você, vamos dar as mãos e chorar pela humanidade, combinado? A assustadora existência de sentadores voluntários de privada em público nesta cidade é o motivo pelo qual meu assessor de imprensa, Chris, fica sinceramente confuso quando digo que jamais quero qualquer propaganda. Ele me diz que eu vou mudar de ideia. Nas palavras da melhor cantora do mundo, Whitney Houston, no melhor reality show que já existiu, bem Bobby Brown, o inferno que não. Mesmo se eu fosse Beyoncé, mesmo se eu acordasse daquele jeito, ainda preferiria ficar escondida. Ainda iria querer escrever roteiros em paz no meu cantinho, onde ninguém pudesse me ver. Eu nunca quero ninguém me olhando. Quando me olham, eu fico nervosa. Quando a ABC requer que eu faça eventos promocionais, costumo me sentir e, infelizmente, parecer como a mãe do Bambi. Logo antes do caçador atirar nela, sabe? A cabeça inclinada para o alto, as orelhas empinadas, os olhos arregalados, toda espantada. Não é uma aparência atraente. Em Dartmouth, atuei em algumas peças para um grupo de teatro estudantil chamado BUTA, Black Underground Theatre Association. Eu gostava, meio que me divertia. Era até ligeiramente decente, eu recebia elogios, mas não era eu. Jamais precisei pisar diante de um público sendo Shonda Rhimes.
Minhas palavras e meus pensamentos não eram necessários. Eu apenas dizia o que Nozick Chand, ou George C. Wolfe, ou Shakespeare me mandavam dizer. Ninguém estava olhando para mim. Eles estavam olhando através de mim, para os escritores. Jamais senti que eu era visível no palco. Naquela época, eu me divertiria diante de uma plateia. Mas agora, não importa o local ou o veículo. Agora, sempre parecia tortura. E estação após estação, o TCA era um método especial de tortura. 2 vezes por ano, todos os canais de televisão a cabo e aberta promovem um evento de uma semana para críticos de TV chamado, muito simplesmente, de TCA. É a chance dos críticos conversarem com os atores, produtores e diretores. Mais vezes do que consigo contar, a ABC solicitou minha presença em um painel do TCA. No palco, participando de um painel do TCA, eu sei que sempre me saí bem. Na verdade, eu parecia severa, como um acadêmico emburrado. Já vi todas as fotos. Estou com a testa franzida, imóvel. Na verdade, eu fico espantada com a habilidade que meu rosto tem de não trair minha confusão interna. O medo extremo parecia congelar meu rosto, me transformando em uma estátua para me proteger no palco. Mas antes disso, todas as vezes antes de eu chegar ao palco, havia resmungos, havia suor, havia tremedeira. Havia um maquiador encarregado de recolocar o rímel que tinha escorrido do meu rosto depois dos silenciosos 30 segundos de choro requeridos para acalmar minha histeria crescente. Havia executivos da ABC que se reuniam em volta para falar palavras encorajadoras conforme eu caminhava de um lado para o outro, com as órbitas dos olhos se movendo de medo. E havia a exótica garrafa de vinho tinto, sempre entregue a mim pelo presidente da emissora, que era dono de um vinhedo, porque eu nunca, jamais, falava em público sem ter bebido 2 taças de vinho, o beta-bloqueador da natureza. Não estou dizendo que era certo. Estou dizendo que funciona. A minha única boa lembrança de estar sentada naquele palco do TCA foi no ano em que o criador de Desperate Housewives, Mark Cherry, muito bondosamente, teve pena de mim durante um painel de produtores. Conforme uma tempestade de questionamentos sobre uma atriz infeliz que era lançada contra mim, ele interrompeu, respondendo e rebatendo as piores perguntas com uma porção de piadas incríveis. 20 minutos antes, alguém, não lembro quem, precisou arrancar meus dedos da maçaneta do carro para me levar para dentro. Eu não estava resistindo. Simplesmente tinha sido congelada pelo medo e não conseguia me mover. Eu era um ataque de pânico ambulante. Meu medo de palco era tão completo e sobrepujante que dominava todas as minhas aparições em público. Discursos de aceitação de prêmios, entrevistas, talk shows, Oprah. Oprah. Eu vou repetir. Oprah. Fui entrevistada pela Oprah 3 vezes. Eis o que me lembro de ser entrevistada pela Oprah. Uma luz branca incandescente atrás dos meus olhos, uma dormência estranha nos braços e nas pernas, um zumbido agudo na cabeça. Então não lembro de nada. Nada. Eu sou do subúrbio de Chicago. Cresci com Oprah. Assistia ao The Oprah Winfrey Show quando ele ainda se chamava A.M. Chicago. Comprava tudo que ela nos mandava comprar e lia todos os livros que ela mandava ler. Tomava nota de cada palavra de sabedoria que Oprah compartilhava conosco pela televisão. Fui batizada na igreja católica, mas era da igreja da Oprah. Se você vive neste planeta, sabe do que eu estou falando. Todos sabem. É a Oprah. Ser entrevistada pela Oprah não foi pouca coisa para mim. O que me lembro
sobre esses preciosos momentos passados com ela é simplesmente nada. A entrevista para a revista ou nada. A entrevista do programa da Oprah com o elenco de Grey's Anatomy? Nada. A entrevista do Oprah's Next Chapter com Kerry Washington? Nenhuma coisinha. Tenho lembranças vívidas dos momentos logo antes dessas entrevistas. Naquela primeira vez, a figurinista de Grey's Anatomy, Mimi Melgard, alisou minha saia e me gritou, certificando-se de que eu estava bem. Ela assentiu em aprovação e apontou o dedo firme para mim. Não se mexa até ver a Oprah. Ela não precisava me dizer aquilo. Eu não poderia ter me movido mesmo que eu quisesse. Fiquei à porta do escritório, balançando o corpo bem de leve para trás e para frente. Meus pés já doíam com o primeiro par de sapatos Manolo Blahnik. Minha mente estava tão vazia quanto a de um pintinho. Senti uma camada de suor percorrer meu corpo. Suor. Roboticamente, comecei a erguer e abaixar os braços, tentando evitar que imensas manchas circulares aparecessem nas axilas e estragassem todo o trabalho primoroso de Mimi. Levanta e abaixa, levanta e abaixa, abanando. Eu estava abanando os braços. Agora, eu parecia um pintinho. Não importava. O terror crescente que percorria meu corpo ficava cada vez maior, me levando a algum lugar tão além do medo que eu quase me senti serena. Era como ouvir um som tão agudo que seus tímpanos param de conseguir processar o som e ele se torna silêncio. Meu medo histérico estava tão alto que virou silêncio. O pintinho estava perdendo a cabeça. Observei enquanto o utilitário preto da Oprah, com o motor roncando, se aproximou do estacionamento do estúdio. Observei o utilitário preto da Oprah se dirigir ao estacionamento VIP. Observei enquanto primeiro uma mulher, depois uma segunda mulher saíram do carro. A primeira mulher era tão reconhecível, tão familiar, que foi necessário ver apenas a pontinha do seu pé tocar no chão para saber que era Oprah. Mas a segunda mulher, ainda abanando meus braços suados, eu encarei. Não consegui identificar a segunda mulher quem era. Então parei de abanar os braços. Gayle, percebeu meu cérebro. Aquela é Gayle, doce mãe da televisão. Estou vendo Oprah e Gayle. E essa é a última coisa de que me lembro antes do vazio do terror roubar toda a diversão de mim. Como foi? Minhas irmãs Sandy e Dolores me interrogaram incansavelmente ao telefone mais tarde naquela noite. A única vez que consegui impressionar minhas irmãs. A única vez e eu não sei. Não foi isso que eu disse. Não aprendeu nada sobre mim desde que começou esse livro? Não, você aprendeu. Não é possível, você aprendeu. Você já me conhece, você sabe. Eu sou velha e gosto de mentir. Fiz o que sempre faço. Depois que a Oprah voltou para o utilitário e saiu, eu passei horas caminhando, perguntando tudo, casualmente, a qualquer um que tivesse testemunhado ao menos um segundo da gravação, pedindo que recontassem o que tinha visto. Era um mecanismo para lidar com a situação que sempre deu certo para mim. Eu tomava cuidado, porque quando se sai por aí pedindo às pessoas que contem a você sobre você mesmo, você parece um pouco idiota. Ei, me conta o que eu falei. Como eu me saí? Eu fui engraçada? Fui interessante? Conta mais sobre minha conversa com a Oprah. Foi boa? É um método para que as pessoas saibam que você está nervosa e tem medo de palco. Elas demonstram empatia por isso. Mas como admitir para as pessoas que você não se lembra da maior entrevista da sua carreira? É algo esquisito. Sabe o que as pessoas diriam em relação a isso? Eu vou te contar. As pessoas dizem drogas. Por isso achei melhor ficar de boca fechada. Foi pior com a Oprah.
Minha admiração e meu medo se fundiram em algum tipo de bola de fogo de terror, de modo que os quadros não tivessem apenas sido roubados das paredes do meu cérebro, mas queimados até virarem uma pilha de cinzas, para nunca mais serem recuperados. Com todas as outras pessoas, eu tinha uma chance, uma pequena chance, mas até certo ponto. Todas as entrevistas eram assustadoras. Cada talk show era um borrão. Cada entrevista prosseguia da mesma forma, ralo abaixo. Eu já havia sido chamada para participar do Kimmel antes. Faz sentido que Jimmy Kimmel queira que pessoas de meus programas apareçam no programa dele, por causa da audiência. Meus programas The Get, é assim que a ABC promove meus programas de quinta-feira à noite, abre aspas, graças a Deus é quinta-feira, fecha aspas, tem uma boa audiência. Boa audiência é bom para todos. Eis o motivo. Minha boa audiência significa que, quando atores que estrelam meus programas são convidados para o Jimmy Kimmel Live, também da ABC, é ótimo para a audiência de Jimmy, o que é ótimo para nós e é ótimo para Jimmy. Por isso se chama sinergia. Sei disso porque as pessoas me dizem muito essa palavra e me dão olhares significativos. Sinergia, olhar significativo. Assinto e sorrio, mas cá entre nós, acho que sinergia parece a palavra que se usa para definir as calorias que duas pessoas queimam durante o sexo. Pensa nisso. Sinergia. Enfim, na verdade, Jimmy é uma pessoa verdadeiramente engraçada, um cara muito legal e um ótimo apresentador de talk show. Não gosta de nós apenas pela audiência. Ele gosta de verdade de nossos programas. Acho que gosta, de todo modo. Jimmy definitivamente gosta do elenco de nossos programas. Esse ano, ele parece particularmente adorar o elenco de Scandal, o que é bom, pois o elenco de Scandal também adora Jimmy e gosta de estar no programa dele. Assim, toda quinta-feira, atrizes como Kerry Washington e Kate Lowes se arrumam e fazem uma entrevista a Jimmy e à plateia no estúdio dele. Elas voltam e me contam histórias. Contam como é divertido estar no programa do Jimmy. Contam sobre as esquetes que fazem, as peças que pregam, as piadas que contam. Soa divertido. E quando assisto a tudo em Jimmy Kimmel Live, na televisão, tarde da noite, parece divertido. Uhul! Para todos. Mas por algum motivo, Jimmy agora quer algo mais. Por algum motivo, ele quer que eu seja convidada no programa dele. Jimmy gosta dessa ideia. A ABC gosta dessa ideia. Meu assessor de imprensa gosta dessa ideia. Eu não gosto dessa ideia. Mas ninguém se importa. Ninguém acredita em mim. Quem não quer estar na TV? Rápido, gente. Sentem na privada. Ação. Esse ano, o pessoal do Jimmy, todo o programa tem seu pessoal. O do Kimmel é extraordinariamente gentil. O pessoal do Jimmy perguntou algumas vezes se eu aceitaria ser uma convidada no programa dele. Querem você no Kimmel. Meu assessor de imprensa, Chris, está falando comigo. Estamos ao telefone. O que é uma sorte para mim por causa do tempo de encarceramento que se segue à agressão física. Você quer dizer, eu digo, me contendo. Jimmy Kimmel Live? Aham. Ele parece distraído, casual, mas sabe. Sabe como eu me sinto com relação a aparecer na mídia. Sabe como me sinto em relação a ser entrevistada. Sabe como me sinto em relação a ser entrevistada na TV. E sabe muito bem como me sinto em relação a ser entrevistada na TV ao vivo. Sabe o que acontece na TV ao vivo? O peito de Janet Jackson no Super Bowl aconteceu na TV ao vivo. Adele Dazeem aconteceu na TV ao vivo. O presidente Al Gore aconteceu na TV ao vivo. Sabe o que mais acontece na TV ao vivo?
Shonda caminha para cumprimentar Jimmy e, em vez de caminhar como uma pessoa normal, tropeça nos próprios pés, cai e abre a cabeça na quina da mesa de Kimmel, o que faz com que o fluido cérebro-espinhal escorra enquanto ela cai e se contorce no chão, com o vestido embolado na altura da cintura, revelando para um público nacional a cinta modeladora dupla. Shonda, sob as luzes quentes do estúdio e completamente dominada pelo nervosismo, suando tão profusamente que tsunamis de água escorrem pelo rosto de uma maneira horrível, mas fascinante, como um acidente de carro do qual ninguém consegue tirar os olhos, até que, por fim, desidratada pela perda de água, simplesmente acaba com sofrimento ao desmaiar e cair no chão diante da mesa de Kimmel. Shonda fazendo o que eu fiz na festa dos candidatos da Universidade da Pensilvânia, quando a anfitriã velha e rechonchuda disse: "Não vou tagarelar búfalos a respeito de nossa universidade." O que eu fiz? Cercada por um bando de jovens de escolas preparatórias, com cabelos loiros e roupas perfeitas, eu caí em uma gargalhada ruidosa e incontrolável. Nem preciso dizer que não estudei na Universidade da Pensilvânia, né? Não ria, eu fui aprovada. Mas não poderia frequentar. Um daqueles jovens ricos e loiros me veria no campus e contaria a todos sobre a gargalhada ruidosa e incontrolável. Eu faço isso quando eu estou nervosa. Então, imagina como é quando estou extremamente nervosa. Ao vivo, com Jimmy Kimmel. Shonda caindo na gargalhada ruidosa e incontrolável com a primeiríssima piada de Jimmy. Gargalhando e roncando cada vez mais e mais e mais alto. Uma gargalhada que não pode ser interrompida. Que não tem chance de ser interrompida apenas do absurdo de rir histericamente diante de Jimmy e da plateia do estúdio de Jimmy. Um fato que a faz gritar de rir mais e mais alto, com mais e mais força, até que venham os soluços. Uma pessoa pode morrer de soluços. De verdade. Sou uma falsa médica que escreve medicina falsa para TV. Então sei essas coisas. E tô dizendo, nós matamos a madrasta de Meredith com soluços. E isso poderia acontecer comigo. Eu poderia rir até ter soluços e morrer de soluço. Eu poderia morrer na TV, ao vivo. Literalmente morrer. Quer que eu faça isso com o Jimmy? Quer que eu transforme Jimmy no cara que matou uma convidada? Acho que não. Sabe o que mais você não quer ver? Shonda disparando espontaneamente um catarro de medo no rosto. Catarro de medo. Já diz tudo. Catarro de medo. Todas essas coisas poderiam acontecer se eu aparecesse ao vivo na TV. Essas são todas coisas nada boas. Essas são coisas ruins. Coisas muito ruins. Vocês acham que eu estou exagerando? Ou tentando ser engraçada? Catarro de medo parece engraçado para você? Feche os olhos e imagine isso disparando no seu rosto diante de 12 milhões de pessoas. Não é engraçado, não é nada engraçado. Tudo bem, jamais tive catarro de medo, mas sou o tipo de pessoa que teria catarro de medo. Aconteceria comigo, simplesmente porque seria assustador. É assim que o universo gosta de me tratar, de me ensinar uma lição, de me manter na linha. Sou a garota que rasga a calça e não repara. Eu sou a mulher que se esquece de tirar a etiqueta do preço do vestido e sai andando com ela pendurada nas costas para que todos possam ver durante um jantar. Não apenas o quanto gastei, mas também qual é o meu tamanho. Sou aquela que derrama líquidos, que tropeça, que deixa cair. Certa vez, eu acidentalmente arremessei pelo salão um osso de galinha em um coquetel muito elegante enquanto tentava concluir uma conversa. Eu vou repetir, você ouviu? Eu arremessei um osso de galinha pelo salão em um coquetel. Enquanto todos olhavam para o osso de galinha no tapete branco, fingi que a culpa não era minha. História verdadeira. Você não pode me levar a lugar algum.
certamente não pode me levar a algum lugar e me filmar ao vivo diante de milhões de pessoas. Porque se haverá catarro de medo, eu terei. E Chris sabe disso. Ele sabe o que poderia acontecer na TV ao vivo. Ele sabe como eu me sinto em relação à TV ao vivo. Ele só não se importa. Ele não tem tempo para o catarro de medo. Ele está tentando me ajudar a construir uma carreira. Contra a minha vontade. Ao longo dos anos, sempre que a equipe de Kimmel me convida para participar do Jimmy Kimmel Live, eu digo que não. E não. E não. Não digo à equipe do Kimmel que estou recusando porque TV ao vivo é um campo minado. Não conto que estou recusando porque tenho medo de acidentalmente mostrar o peito para Jimmy, à la Janet Jackson. Ou de mijar no sofá dele como um cãozinho animado. Ou de cair de cara antes de sequer chegar ao sofá. Ou de morrer. Eu não digo nada sobre isso, porque eu sou uma dama, horas. Simplesmente digo que não. A equipe do Kimmel é tão legal. Quando os encontro nos eventos da ABC, eles sorriem para mim enquanto olho para eles com meu rosto de estátua e as órbitas dos olhos agitadas. Então arrasto os pés até a mesa do buffet para compensar o estresse com a comida. Tenho quase certeza de que o pessoal super legal do Jimmy acha que sou uma canalha. Para meu assessor de imprensa, não sou uma canalha. Sou só um pé no saco. Sou como a bola do Sísifo, que ele rola colina acima há anos. E mesmo assim, ele ainda acredita. Ele ainda tem esperança. Ele mantém a esperança viva. Chris gosta de polêmicas e nós dois sabemos que não posso simplesmente recusá-las. Querem fazer um especial de 1 hora de Scandal, na noite do episódio final. A ABC está animada e é um momento delicado para a ABC. E para mim agora, preciso jogar em equipe. Se eu disser que não trabalho bem em equipe. Toda aquela conversa de atleta terá sido em vão. Sabe, tô no meio das negociações para o meu próximo contrato. Entende o que eu estou dizendo? A conversa de atleta precisa significar algo. Estamos ao telefone, eu estou em silêncio. Espero que ele pegue a deixa, desligue, ligue para a ABC e diga que estou com peste bubônica. Poderia acontecer. Eu poderia pegar a peste. Sinto que está vindo agora mesmo. Mas o Chris não desliga. Ele nunca desliga. Ele também está em silêncio. Está me esperando. É uma competição da qual participamos com frequência. Por fim, como sempre, eu falo primeiro. Não quero aparecer na televisão, jamais. Nunca, jamais, por qualquer motivo. Ninguém precisa me ver, eu lembro ele. Por que alguém precisaria me ver quando poderia ver Kerry Washington? Acredito profundamente nisso. Você já viu a Kerry Washington? Kerry Washington é extraordinária. E Chris me lembra, Kerry Washington acabou de ter um bebê. Certo. Kerry está muito merecidamente tirando uma licença necessária para se conectar com o novo bebê. De mãe para mãe, tenho empatia por ela. Droga. Tony, então? Ou Bellamy? Bellamy, é incrível. Começa a gritar nomes dos atores de Scandal. Chris respira fundo. Ele lista todos os motivos pelos quais eu deveria estar na televisão. Esses motivos não fazem sentido para mim. Chris poderia muito bem estar falando alemão, porque não entendo alemão. Ou aquela língua Khoisan, bem legal, da Namíbia, que parece apenas uma série de cliques. Não entendo nada do que você está falando, eu grito. Porque eu gostaria de ser mais reconhecível. É o exato oposto do que eu quero ser. Faça isso desaparecer. Chris agora está provavelmente refletindo se seria mais prazeroso fazer um terno com a minha pele ou simplesmente jogar os pedaços picadinhos do meu cadáver no oceano. Talvez ele esteja apenas pensando em me alejar, ao estilo Misery, Louca Obsessão de Stephen King. Eu não o culparia. Lutaria contra ele, mas não
o culparia. Quer dizer, eu tô gritando com ele, né? Eu tô, de fato, gritando com ele, com uma voz histérica. O medo tá tomando conta, tô perdendo a cabeça. Eu consigo sentir que eu estou perdendo. E parte de mim também quer me alejar. Porque, cara, quando você se torna uma pessoa com qualquer tipo de poder, não se torne uma pessoa que grita. Mesmo que seja por medo ou histeria. As coisas que se podem fazer quando se está na base da pirâmide mudam conforme você sobe. No topo daquela pirâmide, fazer muitas das mesmas coisas que você fazia antes torna você um canalha. Então, tô sendo uma canalha. Uma canalha muito assustada e muito tímida. Chris fica em silêncio por um momento muito longo. Ele vai colocar minha cabeça em uma caixa, como aquele cara que fez com a namorada do Brad Pitt em Seven. Eu sei disso. Não quero minha cabeça numa caixa. Minha cabeça não vai ficar bonita numa caixa. Ouço nervosamente o silêncio. Quando o Chris fala, a voz dele tem um tom calmo, do poder e do triunfo. Ele vai vencer. E ele sabe disso. Eis o motivo. Shonda, diz Chris. Achei que estivesse dizendo sim pra tudo. Ou aquilo foi apenas conversa fiada? Droga, checkmate. Talvez eu possa colocar a cabeça dele numa caixa. Por hoje é só. Até a próxima.